E começou ontem o prazo para o envio da declaração de imposto de renda com o ano base 2020. E no primeiro dia, 438 mil declarações foram recebidas pela Receita Federal. Para quem ainda está em dúvida sobre quem deve declarar, o que declarar, a gente conversa agora com Eduardo Badaró Fernandes, que é delegado da Receita Federal. Muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pela disposição de conversar com a gente aqui, ao vivo, pelo Manhã no Ar. Bom dia, é sempre um prazer aí. Esse período é um período que muita gente fica temeroso, assim, de prestar as contas com o leão, de repente cair numa malha fina ou ter que pagar o imposto de renda. E aí o principal questionamento de quem precisa declarar é o que pode ser abatido, né? Nesse período agora, muita gente teve despesas, por exemplo, com saúde. E essas despesas vão desde hospital, exames, medicamentos, mas nem tudo isso pode ser abatido na declaração de imposto de renda, né? Exatamente, tem que ter bastante cuidado com o que pode ser abatido. Nas despesas médicas, né, ele pode estar abatendo justamente os exames, as consultas médicas que ele fez pagamento, mas medicamento, por exemplo, não, é uma coisa que não se abate no imposto de renda. Agora, deixa eu lhe perguntar, porque de repente o público está acompanhando a gente, foi um ano difícil, foi um ano muito difícil por conta dessa pandemia, tivemos muitas perdas de postos de emprego, mas pode ter que alguém tenha ganhado algum dinheiro a mais, aumentado a renda. Quem é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda e até quando deve fazer de forma que não pague multa? Esse ano nós temos uma situação diferente do ano passado. Então, algumas situações que a obrigatoriedade de declarar. Quem ganhou, quem teve renda tributável acima de 28.559 é obrigado a declarar. Quem, por exemplo, apesar de não ter tido renda, mas possui bens, um imóvel, né, acima de R$ 300.000, é obrigado a declarar. E a novidade esse ano, que as pessoas têm que prestar bastante atenção, é que quem ganhou o auxílio emergencial no ano passado, quem ganhou auxílio, e além de ter ganhado o auxílio, teve uma renda tributável acima de 22.847. Então, essas pessoas também são obrigadas a declarar. Importante que o prazo para fazer essa declaração é do dia 1º, né? Começou ontem, 1º de março, até 30 de abril. Então, quem recebeu auxílio emergencial, mas além do auxílio emergencial, teve esse valor de dinheiro também de R$ 22.000, vai precisar declarar o imposto de renda normalmente esse ano, mesmo que tenha, por exemplo, se você é do Bolsa Família, que é mãe de família, recebeu por mês, durante o período do auxílio, R$ 1.200. Se ela já tivesse recebido outras rendas, é uma das pessoas que declara. Agora, quem não somou esses 22 não precisa declarar, mesmo que tenha recebido auxílio, né? Exatamente. Não ultrapassando esse valor de 22.847, não há necessidade de declarar. Importante ressaltar aqui que quem recebeu e é obrigado a declarar, porque recebeu renda também acima do valor de 22.847, há necessidade de devolver esse auxílio emergencial. Então, por isso a obrigatoriedade de declarar. Na declaração de imposto de renda, ele vai ter que devolver esse auxílio recebido, porque isso é uma questão que está na lei 13.982 de 2020. Então, para deixar muito claro para a população, viu? Ao longo de 2020, quem recebeu mais de R$ 22.000 e também o auxílio emergencial, vai ter que devolver o auxílio emergencial na íntegra ou corrigido o valor, delegado? Não, é o valor mesmo que recebeu, sem correção. Tá? E se a pessoa quiser mais informações a respeito dessa situação, é no site do Ministério da Cidadania, que tem bem explicado lá sobre essa situação, limite para quem poderia receber o Bolsa Família. Então, agora, é apenas um ajuste, né? Porque o Bolsa Família não, o auxílio emergencial ele é direcionado para uma camada da população de uma renda baixa, né? Uma renda abaixo de 22.847. Então, por esse motivo, está se fazendo esse ajuste agora e ele pode ser feito justamente ele deve ser feito no imposto de renda.
A gente está recebendo questionamento aqui do telespectador sobre veículos, né? Quem tem imóveis a partir de R$300 mil é obrigatório a declarar. Agora, quem está financiando o veículo, o financiamento de um veículo de R$40 mil, por exemplo, ele está pagando as primeiras prestações. O que ele declara? O valor já pago, o valor total do veículo? Qual é a informação que precisa constar ali na declaração? Na declaração, ele deve descrever o bem, né, que é o veículo, descrever as características do veículo, marca, placa, RENAVAN do veículo, e aí ele tem que declarar o valor que ele pagou no ano passado, a parcela que ele pagou no ano passado. Aí, esse ano, quando chegar no ano que vem, ele vai declarar o que ele pagou, somando ao do ano passado. Então, ele declara o que já pagou e consta essa informação na descrição do bem. Ele tem que informar que o veículo é financiado. A gente já viu situação semelhante acontecendo em declaração de bens de políticos que colocavam um valor lá em cima e davam um crescimento altíssimo de renda de um ano para outro. E a justificativa deles é que eles colocaram o valor total do imóvel que eles compraram, ainda que tivesse em parcelamento. Nesse caso, qual é a orientação? Alguém que comprou imóvel de repente esse ano, coloca o valor desse imóvel ou o valor pago durante o ano passado? Qual é serve a mesma regra do carro? A mesma regra, ele vai colocando um valor pago durante os anos, né? Se ele pagou, o ano passado, ele pagou o total, mesmo o imóvel financiado, se ele pagou 50 mil, esse valor que ele tem que lançar, 50 mil. Aí, no ano que vem, ele vai fazer a declaração de novo. Aí, em 2021, ele pagou mais 50 mil, aí o imóvel aparece com o valor de 100 mil, 50 de 2020 e mais 50 de 2021, e assim sucessivamente, até chegar o financiamento ao seu final. Aproveitar a sua participação com a gente, 2020 foi um ano em que muita gente aumentou de maneira exponencial as despesas, sobretudo na área da saúde. E aí o senhor já até adiantou um pouquinho isso no início da entrevista, mas eu gostaria de pedir para a gente detalhar mais um pouco. Que despesas exatamente na área da saúde podem ser deduzidas do imposto de renda? A gente tem os casos dos trabalhadores que têm o plano de saúde pago pela empresa, nós temos o caso das pessoas que são internadas em hospitais particulares e pagam essa conta, nós temos o caso daquela receita que se compra mesmo na farmácia. Então, em que casos, em relação à saúde ou a medicamentos, podem ser debitados do imposto de renda? Olha, são os gastos com os profissionais médicos, com as clínicas médicas. Esses valores, eles podem ser debitados. Já a compra de medicamento, esse não pode ser debitado nas despesas médicas, não entra como despesas médicas. Então, é importante isso, né? E também lembrar que há um limite, né? Há um limite desses gastos para o imposto de renda. A gente queria também uma orientação para o senhor, para as pessoas, o que é mais comum cair na malha fina? Por que as pessoas geralmente caem? Qual é o erro que acontece ali? E se há alguma forma, por exemplo, de uma despesa médica, você fez um exame, mas naquela agonia não saiu ali com comprovante, se tem como, de repente, fazer algo retroativo para tentar conseguir esse abatimento, né, nos impostos, e a orientação do que é mais comum fazer com que a pessoa que vai declarar o imposto de renda acaba caindo na malha fina. É bom a gente falar nesse assunto, até mesmo para desmistificar que a malha fina não é mais uma coisa assim, muito grave, né? Porque essa pessoa cai na malha fina. Nós estamos perdendo o áudio do delegado. O seu áudio a gente praticamente não conseguiu entender o senhor. Eu vou pedir para o senhor repita, por favor, essa sua informação sobre a malha fina. Ok. É importante a gente ressaltar que a malha fina... Eu acho que a nossa conexão não permite... A conexão não está permitindo mais que a gente continue a conversa. Eu peço para a produção entre em contato com ele. Eduardo Badaró Fernandes é delegado da Receita Federal, passando as informações para a gente sobre a declaração do imposto de renda, que começou, o prazo começou ontem. Já é possível no site da Receita você ter acesso ao formulário e preencher a declaração. É importante fazer isso dentro do prazo para não pagar multa, viu? Depois você pode, se caso alguma informação não foi preenchida da melhor maneira, você pode fazer uma retificação nessa declaração do imposto de renda sem ter que pagar multas.